Então agora nós vamos entrar no item número 4, intitulado Nossa Galáxia, a Via Láctea. A Via Láctea é uma névoa diáfana e luminosa que parece formar um cinturão em volta do céu. Os gregos, na sua mitologia, acreditavam que um borrifo de leite saído dos seios divinos da deusa Hera é que teria colocado a mancha láctea no céu, constituindo a Via Láctea. Tanto que em grego, galáxias kyklos significa círculo galáctico ou círculo lácteo, indicando aquela mancha no céu. Se nós imaginarmos que nós fomos bem distantes da cidade, no campo, numa noite de inverno com o céu muito limpo e sem lua, e nós olharmos toda a abóbada celeste, nós veremos uma mancha clara que corta o céu totalmente de uma direção a outra, preenchendo como se fosse um diâmetro do céu. Neste caso, nós estamos vendo a nossa galáxia na sua perspectiva, conforme nós vamos explicar. Galileu, com seu primeiro invento, que é a luneta astronômica, ele pôde observar que aquela névoa que se dispõe por todo o céu era composta de miríades de estrelas muito tênues. Foi a primeira vez que alguém fez essa afirmativa, porque a olho nu não dá para saber que aquela névoa é composta de estrelas. Essa névoa resulta da visão que abrange o disco estelar. Então, quando nós olhamos o céu e vemos a névoa, nós estamos da nossa posição, que é uma posição um pouco mais periférica na galáxia, observando a galáxia em perspectiva, em que as estrelas estão se superpondo umas às outras. Por serem muito numerosas, dão aquele aspecto de névoa. A nossa galáxia ela tem uma forma de uma lente com 100 mil anos-luz de diâmetro. Olha que um ano-luz tem 10 trilhões de quilômetros. A nossa galáxia mede 100 mil anos-luz de diâmetro. E o Sol se encontra numa posição média, a 27 mil anos-luz do centro da galáxia, mais ou menos na metade do raio da galáxia, entre o centro e a periferia. Na concepção dos gregos, a deusa Hera, ao tentar alimentar Hércules, e Hércules, um bebê muito ativo, acabou por seu leite jorrando dos seus seios, e manchando o céu, conforme os gregos entendiam. A alimentação do Hércules levou a essa liberação do leite da Hera. É sempre interessante que esse pintor italiano renascentista imaginou, da mitologia grega, como teria sido a criação da nossa Via Láctea, pelos seios divinos da deusa Hera. A nossa galáxia é uma galáxia em espiral. Ela tem vários braços espirais que recebem cada um nome próprio. E o nosso Sol estaria numa localização, conforme vocês estão vendo ali, pelo efeito luminoso, uma distância intermediária no raio entre a periferia galáctica e o centro, a 27 mil anos-luz de distância do centro galáctico. Nós temos uma vizinha, uma grande galáxia, que é a chamada NGC 224, que é a única galáxia que tem nome, que é Andrômeda, além da nossa. Ela fica mais ou menos a 2 milhões de anos-luz da nossa, e é uma galáxia bem maior que a nossa. Os cientistas estimam que ela seja o dobro do tamanho da Via Láctea. Mas quando nós visualizamos a Andrômeda pelos possantes telescópios, nós temos uma ideia aproximada de como seria a nossa própria galáxia. Só que ela é maior ainda do que a nossa galáxia. E a nossa galáxia é apenas uma entre bilhões e bilhões de galáxias que existem no universo.
a Via Láctea tem em torno de 200 bilhões de estrelas. São estimativas. As estimativas variam muito de 100 a 300 bilhões. Nós colocamos o número médio de 200 bilhões como estimativa. É um número extremamente elevado de estrelas. E ela também tem nuvens de poeira e gás, sistemas planetários, a própria matéria escura, que é ainda desconhecida da ciência, mas que mantém a integridade gravitacional da nossa galáxia. O nosso Sol é apenas uma estrela de porte médio, havendo muitas outras estrelas menores que ele e maiores do que ele. André Luiz cita 4 grandes estrelas e é interessante nós falarmos um pouco sobre elas. Ele fala de Betelgeuse, Canopus, Arcturus e Antares. Vamos agora procurar dar algumas informações sobre cada uma dessas estrelas, que isso é muito interessante do ponto de vista de um conhecimento prático da astronomia. São estrelas todas elas de primeira magnitude, ou primeira grandeza, como se dizia nos astrônomos mais antigos. Essa Betelgeuse, ela está localizada na constelação de Órion. Órion é um caçador gigante na mitologia grega. E o significado árabe desta palavra é ombro de gigante. Então, dentro da constelação de Órion, né, Órion era um caçador gigante, os gregos olharam para o céu e determinaram um traçado no céu que assemelhasse ao corpo de Órion. E essa estrela estaria coincidindo com a posição do ombro do caçador gigante. Isto é uma versão da origem árabe do termo, embora existam outras interpretações a respeito desse termo. Mas é interessante citarmos, né, de que ela teria esse significado em árabe, embora a gente encontre outras referências. Ela é uma estrela muito grande. Ela tem 800 vezes o diâmetro do Sol. Ela é 40 mil vezes mais luminosa que o nosso Sol. E ela está mais ou menos a 400 anos-luz da Terra e se trata de uma estrela gigante vermelha. Esses dados são extraídos do satélite Hipparcos, que foi um satélite lançado especificamente para o estudo de estrelas mais próximas na nossa galáxia. Está aqui a gigante vermelha, Betelgeuse, e aqui nós temos uma visão de um planeta imaginário em que nós estaríamos olhando para a constelação de Órion, vendo a nossa Betelgeuse brilhando naquele ponto. E aqui no mapa, uma carta, né, de astronomia, nós temos aqui a posição dela na constelação. Se nós trouxéssemos essa estrela imensa para dentro do nosso sistema solar, a Betelgeuse invadiria todas as órbitas até Saturno. Então, o Sol seria, né, um pontinho aqui no meio da estrela, que, né, não seria perceptível, que estaria dentro da estrela, mas ela abrangeria Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter até a órbita de Saturno. A enorme dimensão que essa estrela apresenta. A segunda estrela que nós vamos referir chama-se Antares, está na constelação do Escorpião, também ela uma de estrela de primeira magnitude. Do grego, a palavra Antares significa rival de Ares, o deus da guerra. Ora, os gregos deram o nome de Ares, deus da guerra, ao planeta vermelho, Marte, que era chamado de Ares por ser vermelho. E esse Ares, na mitologia grega, era o deus da guerra. Mas quando vocês tinham um outro corpo celeste com a mesma cor, que a Antares é uma gigante vermelha, e é bem visível a olho nu, então os gregos entenderam que aquela estrela vermelha era rival do planeta vermelho. Então, Anti-Ares, Antares é o nome da estrela. Aí você entende aí a etimologia grega do nome que eles deram. Ela é 700 vezes o diâmetro do Sol, 10 mil vezes mais luminosa, e ela está a 220 anos-luz da Terra, ela também uma gigante vermelha.
se nós trouxermos Antares para dentro do sistema solar, ela vai englobar a órbita de Marte. Também uma estrela muito... E na constelação do Escorpião, nós vemos ela nessa posição aqui brilhando. A terceira estrela que ele referiu chama-se Arcturus, está na constelação do Boieiro, que significa pastor, e essa tem significado grego de guardião do urso. Por quê? Porque essa estrela está na proximidade da Ursa Maior. Então, é como se ela estivesse guardando aquela outra estrela. A Arcturus é guardião do urso. Ela é 26 vezes o diâmetro do Sol, 210 vezes mais luminosa do que o nosso Sol, e ela está muito próxima de nós em termos astronômicos. Se ela estivesse aqui no nosso quintal, vamos dizer assim, dentro da galáxia. Ela está a 37 anos-luz apenas da Terra, é também uma gigante vermelha, a terceira gigante que a gente fala. E se nós imaginarmos que a estrela de Capela, né, que é a Alfa Aurigae, que é a estrela alfa da constelação do Cocheiro, de onde vieram os espíritos degredados de Capela, ela está um pouquinho mais longe do que Arcturus. Ela está a 42 anos-luz da Terra. Então, a nossa estrela Arcturus é um pouco mais próxima do que a estrela de Capela. E, finalmente, vamos falar um pouquinho mais de Arcturus. Se nós colocarmos Arcturus próximo do Sol, vocês observem lá o Sol bem pequeno em relação à dimensão dessa estrela, que tem esta posição na constelação de Boieiro, né? E, finalmente, Canopus, na constelação da Carina. Vocês lembram da mitologia grega sobre os argonautas? Os argonautas, eles fizeram uma viagem mitológica no navio chamado Argo. E antigamente eles deram o nome de constelação do navio, mas dividiram a constelação ao meio, ficando a parte da frente da constelação transformada em constelação da Carina, que é a parte da frente do barco. Então, o navio Argo e Jasão e seus lendários marinheiros na mitologia grega. Mas a parte do navio, da parte da frente, é da Carina, constelação. Esta estrela, grande estrela Canopus, encontra-se nessa constelação, e esse nome foi dado por quê? Foi dado porque o timoneiro do navio tinha o nome de Canopus, e a estrela, então, por ser na constelação da Carina, que é parte do navio, recebeu o nome do homem que comandava o navio, né? Que, não como capitão, mas ele dirigia o navio como timoneiro, né? 65 vezes o diâmetro do Sol, 13.600 vezes mais luminosa, e está mais ou menos a 300 anos-luz de distância da Terra, e ao contrário das outras três, é uma gigante azul. Então, são essas referências, né, de astronomia que, por curiosidade, nós aprendemos um pouco mais sobre as estrelas referidas por André Luiz. Aqui nós temos numa comparação essa grande estrela de Canopus, né, comparando com o Sol. O Sol é uma pequena esferazinha aqui, e a Gama Cruxis maior ainda, mas ela nós não estamos referindo agora. Então, Canopus e o Sol, a gente vê a grande diferença de tamanho. A nossa galáxia, então. Nela surpreendemos milhões de lares, nas mais diversas dimensões e feitios, nos quais a vida e a experiência enxameiam vitoriosos, nos diz André Luiz, falando, é claro, da pluralidade dos mundos habitados, que é um ponto fundamental da doutrina espírita, a existência de vida, né, noutros sistemas planetários, onde ele disse, né, que surpreendemos milhões de lares, que são outros planetas certamente habitados. Então, a nossa Via Láctea, como visão final, toda espiralada, com um núcleo central bem claro, bem luminoso, pela concentração das estrelas que aí existem. Agora, entrando no item 5º do capítulo, intitulado Forças Atômicas, nós vamos dizer que toda a diversidade universal da criação, ela ergue-se à base de corpúsculos, sob irradiações da mente divina e da mente dos espíritos puros. Esses corpúsculos e irradiações
no nosso estado atual, né, no estado atual de nossos conhecimentos, nós não podemos definir em sua multiplicidade e em sua configuração. A nossa ciência não conhece esses corpúsculos aos quais ele está se referindo, que são elementos básicos do plasma divino ou fluido cósmico universal. Tais elementos, eles não são os componentes conhecidos da nossa matéria densa, como no caso o átomo que nós conhecemos, né? Que a ciência nossa já descobriu, ele é muito longe desses corpúsculos e radiações que estão muito distantes dessas partículas que constituem a nossa matéria conhecida. Ele seria, então, algo mais quintessenciado, mais elementar e mais puro. O nosso átomo, conforme a gente conhece, né, dotado de um núcleo que contém prótons, e às vezes prótons e nêutrons, e tem elétrons girando em órbitas bem definidas, né, em orbitais. Mas acontece que esses corpúsculos a que ele se refere são mais elementares ainda que o átomo que a ciência terrena vem estudando. A doutrina espírita descreve como elementos gerais do universo que o nosso universo é composto de uma trindade universal. Essa trindade é composta de Deus, Espírito e matéria. Mas que, como intermediário entre o Espírito e a matéria, eles colocam o fluido cósmico universal, que é o plasma divino, a matéria básica de que tudo se constitui no universo, intermediando entre o Espírito e a matéria. Sob a ação do Espírito, inumeráveis combinações com a matéria ocorrem. E isso produz uma infinita variedade das coisas que existem no universo, conforme consta da resposta à questão 27 do Livro dos Espíritos. A matéria é formada, então, de um só elemento primitivo, que é extraído do fluido cósmico universal. Esse elemento primitivo, que os Espíritos ensinam, ele origina as propriedades da matéria, mas como? Essas propriedades originam-se das modificações que as moléculas elementares sofrem, por efeito de sua união em certas circunstâncias. Então, essas moléculas elementares que fazem parte do fluido cósmico universal, quando elas se unem de certa maneira, elas criam as propriedades diversas da matéria. Mas essas moléculas elementares são muito mais simples do que as moléculas conhecidas da ciência. Então, nas questões 34 e 34A, os Espíritos falam, as moléculas materiais têm forma variável. Já as moléculas elementares primitivas, elas têm forma constante, exatamente por serem elementares. Então, a molécula nossa é muito longe, está muito longe ainda da molécula elementar que eles estão se referindo. E essa linguagem utilizada é porque não tem outra palavra para definir, então eles colocam o adjetivo elementar na molécula, porque na época de Kardec eles não tinham como, né, definir uma partícula elementar primitiva. Mas, de qualquer forma, na questão 540 do Livro dos Espíritos, os Espíritos já dizem, numa linguagem um pouco diferente, do átomo primitivo. Então, há um paralelismo muito interessante, né, entre o átomo primitivo, né, que evoluiu até o arcanjo, que ele, arcanjo, também começou por ser átomo primitivo, falando de toda a gênese do espírito. Esse átomo primitivo dá para traçar um paralelismo muito interessante entre ele e a molécula elementar constituinte do fluido cósmico universal, embora não seja exatamente o mesmo princípio. A nossa ciência vem evoluindo no estudo das últimas fronteiras da matéria. Ainda tem muita coisa que caminhar, mas já há progressos tecnológicos impressionantes, como esse microscópio de tunelamento eletrônico, desenvolvido por pesquisadores da IBM, que eles conseguiram, com esse microscópio, estudar o arranjo dos átomos de ferro, que são cones azuis, depositados sobre uma superfície de cobre em vermelho. Então, aqui o que nós vemos, um conjunto de átomos de ferro, arranjados, dispostos de tal forma, cônica, apoiados em átomos de cobre, que formam a superfície em que eles se localizam, formando uma espécie que os cientistas chamam, né, de curral atômico nesta região. Esse microscópio é tão fantástico que ele permite, né, com uma varredura sobre a superfície dos átomos, né, com feixe eletrônico fazendo a varredura, estudar
a forma destes átomos, conforme a gente está vendo. É claro que a ciência ainda vai avançar mais para atingir outras fronteiras além do próprio átomo, estudando as partículas subatômicas e por aí afora. Mas isso, o futuro é que vai descortinar para nós. Então, continuando falando sobre a gênese dos sistemas estelares e planetários, André Luiz diz uma expressão muito interessante, assim, que por pressão espiritualmente dirigida, congregam-se os átomos em imensas quantidades e são controladamente reduzidas as áreas espaciais intraatômicas para que se transformem na massa nuclear adensada. Olha só que interessante aqui que nós temos, e nós chamamos a atenção com o grifo colocado. Pressão espiritualmente dirigida. Isso porque é a mente dos espíritos puros trabalhando nesta matéria básica para fazer a concentração da matéria e produzir os sistemas da imensidade, conforme eles referem. Então, mas como? Essas áreas intraatômicas, esses espaços são reduzidos, esses átomos sofrem uma contração e aumentam a sua condensação, até que haja uma massa nuclear adensada para constituir os mundos. Nós vamos abrir um parênteses para dizer, mas como é que pode reduzir, né, a matéria, o espaço intraatômico? Acontece que, como é que é possível reduzir, então? Fazemos a pergunta, do espaço intraatômico. É porque, na verdade, o átomo, ele é um grande vazio, né? O vazio atômico é uma coisa impressionante. Se nós imaginarmos que o diâmetro do átomo ele é 100.000 vezes maior do que o núcleo do átomo, a gente começa a entender o grande vazio que o átomo é. Nesses desenhos comuns da representação do átomo, que a gente mostrou há pouco, coloca-se o núcleo e os elétrons ali girando em volta a uma certa distância, muito próximos. Aquilo é apenas um modelo totalmente fora de escala, porque os elétrons giram a uma distância muito grande do núcleo, e isso não dá para demonstrar em escala. Então, nós vamos ver aqui como é que são essas dimensões, né? Se o núcleo do átomo tivesse 1 centímetro de diâmetro, os elétrons estariam girando a 1 quilômetro de distância. Então, é como se tivéssemos uma bola de gude aqui, neste salão, e a 1 quilômetro de distância daqui, o orbital eletrônico, onde os elétrons estariam girando a uma velocidade incrível em torno deste núcleo. E este núcleo conteria 99,97% da massa do átomo. 99,97%. Enquanto 0,3% fica por conta dos elétrons, que são extremamente mais leves e extremamente menores do que as partículas que constituem o núcleo. Por aí vocês entendem o que é o vazio atômico. 1 centímetro para 1 quilômetro. Então, se a bola de gude está aqui, 1 quilômetro vai dar onde? Digamos lá no Parque Alfield, né? Então, nós teríamos uma órbita passando pelo Parque Alfield com uma bola de gude parada aqui. Quer dizer, é uma coisa difícil de imaginar até esse vazio. Então, exatamente por ser esse grande vazio, é que o átomo, em certas condições, sob certo tipo de força atuando sobre ele, ele pode sofrer uma compressão no seu espaço e se transformar na massa nuclear adensada de que se esculpem os planetas, em cujo seio as mônadas celestes ou os princípios espirituais encontrarão um adequado berço ao seu desenvolvimento. Por exemplo, uma estrela que tem muito mais massa que o Sol, se diz uma estrela mais massiva que o Sol, ela sofre uma enorme pressão gravitacional no seu núcleo. E a temperatura dela eleva-se muito a 6 bilhões de graus, uma temperatura inimaginável para nós. Uma temperatura muito elevada assim, múltiplos elementos químicos começam a ser produzidos a partir do hélio. É uma fusão nuclear, em que os átomos mais leves vão se fundindo para formar átomos cada vez mais pesados, até chegar na escala do ferro. Na classificação periódica dos elementos, é o ferro 56. Mas eles vão se comprimindo e formando outros núcleos cada vez mais pesados. Então, é como se na fornalha central da estrela de alta temperatura, os elementos fossem sendo produzidos a partir do hélio.
do gás hélio que está no núcleo da estrela. Aqui, os nossos telescópios flagraram, no caso aqui, a associação do telescópio espacial Hubble com o Keck do Havaí, eles flagraram uma explosão de uma supernova, mas que está numa galáxia a 200 milhões de anos-luz da nossa. Para vocês terem ideia dessa distância, tem que colocar 2.000 galáxias Via-Lácteas enfileiradas para chegar nessa galáxia. Nós pegamos a nossa galáxia, tem 100 mil anos-luz de diâmetro, fazemos uma fila indiana de 2.000 galáxias dessas para poder chegar até a NGC 266, a 200 milhões de anos-luz daqui. E mesmo muito distante, a explosão dessa supernova liberou uma quantidade enorme de energia que iluminou toda a galáxia à distância, conforme mostra, né, essa foto do Hubble. É uma estrela, voltando aqui agora, um pouquinho, é uma estrela gigante, que ela tinha 50 vezes a massa do Sol. Por isso que ela se transformou numa supernova, explodindo e gerando toda essa energia, fundindo elementos mais complexos. A origem da Terra e a gênese planetária. É interessante nós chegarmos nesse ponto e falarmos um pouco sobre isso. A estrela vai chegando num ponto crítico de tal ordem, com pressão enorme e temperatura, grande quantidade de energia escapa dessa estrela em um curtíssimo tempo, esgotando o núcleo subitamente. Essa estrela, então, desaba sobre si mesma, como se ela sofresse uma violenta implosão pela pressão gravitacional. E, nessa situação, a temperatura eleva-se a níveis colossais, provocando a rápida fusão nuclear de elementos químicos complexos. Então, neste momento da explosão gigantesca, os elementos químicos mais complexos, além do ferro, de peso atômico e número atômico mais elevado do que o ferro, eles vão se formando até nível de urânio, dentro do núcleo estelar. Quando há explosão, esses elementos químicos complexos fazem parte da grande nuvem estelar resultante da explosão, que lançou grande quantidade de matéria estelar no espaço. Isso causa a tremenda explosão da supernova, que brilha subitamente como toda a galáxia. A gente não consegue imaginar o que é uma explosão da supernova na nossa galáxia de hoje, porque a última explosão que aconteceu foi há mais tempo atrás, os astrônomos chineses, que tiveram acesso a ela. Mas o corpo se torna extremamente luminoso na galáxia, visível até durante o dia. Apesar da luz solar, dá para ver a supernova durante o dia. Para vocês terem ideia da luminosidade disso. Aqui na nebulosa do Caranguejo, a 6.500 anos-luz, quer dizer, dentro da nossa galáxia, né, 6.500 anos-luz, está na Via Láctea, é a chamada nebulosa do Caranguejo. Ela é remanescente de uma supernova que explodiu na constelação do Touro. Isso foi foi flagrado pelo telescópio Hubble. Mas o que o Hubble está mostrando é a grande nuvem em expansão na atualidade, porque essa explosão aconteceu no ano 1054 da era cristã e foi observada por astrônomos chineses e árabes que registraram este evento. Essa estrela explodiu e gerou uma estrela de nêutrons no núcleo da nebulosa, que encontra-se ainda em expansão a taxa de 1.500 km por segundo. É uma velocidade enorme de expansão dessa nuvem que está acontecendo nos últimos 1000 anos, praticamente. E dentro de uma nuvem dessa estelar, surgem vários outros sistemas estelares e planetários. Eles se tornam berçários de estrelas e planetas. Nesta formidável explosão, a estrela ejeta enormes quantidades de matéria, como uma imensa nuvem de gases aquecidos, contendo em si grande diversidade de elementos químicos complexos. Aqueles que eu falei, a partir do hélio, eles vão se tornando cada vez mais complexos, passam na série do ferro e do ferro para adiante, vão se tornando também mais pesados até chegar a nível de urânio. Então, é uma grande diversidade de elementos que se forma, e essa nuvem estelar, ela tem esses elementos semeados nela. E por condensação da nuvem, vai formar novas estrelas e novos planetas. É o que nos conta Marcelo Gleiser em Poeira das Estrelas.
A condensação da nuvem gera o Sol no centro. Vamos pegar agora o nosso sistema. Parte da nuvem sofreu essa condensação e gera o Sol no centro. Quando o Sol atinge 10 milhões de graus de temperatura no seu núcleo, ele entra em processo de fusão nuclear. Aí ele começa a brilhar por conta própria. A rotação da matéria gasosa em torno do Sol forma um disco, chamado disco protoplanetário. Esse disco, nele ocorre a formação de novos planetas. Os planetas são rochosos na vizinhança do Sol e gasosos à distância do Sol. É até fácil de compreender isso. Na vizinhança do Sol existe maior concentração da nuvem e quando se constituem planetas na vizinhança, eles contêm mais elementos rochosos. E os planetas distantes são mais gasosos, porque a nuvem tem menos densidade quanto mais distante do Sol. Então, tomemos o exemplo desta grande nuvem de hidrogênio contendo elementos químicos pesados também girando lentamente. Ela entra em colapso e transforma-se num disco. Então, essa parte central dela, que está mostrada aqui no quadrado azul, né, é que vai se concentrar formando disco. No centro, o Sol nasce nessa região central, no box azul, ali, né, onde há maior concentração de massa. Enquanto que os planetas são formados a partir da agregação gradual da matéria neste disco que está em rotação. À medida que a matéria vai se concentrando em vários pontos, vai formando os planetas, né? Isso de uma maneira simplificada. Essas setas indicam a direção do movimento de rotação que essa nuvem atinge. Semelhantes mundos, diz André Luiz, servem à finalidade a que se destinam, por longas eras consagradas à evolução do espírito. Então, mundos, nascem, evoluem, morrem e se renovam para constituir novos mundos, novos sistemas na imensidade do universo. Toda essa energia e matéria são reaproveitadas pelos arquitetos divinos, agentes divinos, dando ensejo a que os elementos comprimidos se libertem através de uma explosão ordenada. Olha que interessante que André Luiz já colocou para nós no livro Evolução em Dois Mundos. Em outras palavras, ele está falando do Big Bang, né? Porque os elementos são comprimidos e se libertam através de uma explosão ordenada, surgindo então novo acervo corpuscular para a reconstrução das moradias celestes. É uma forma até poética de se referir ao Big Bang que gerou o nosso universo conhecido, nas quais, moradias estas, né, nas quais a obra de Deus se perpetua em sua glória criativa. Falando de morte, vida e renovação. Com exceção do hidrogênio e do hélio primordial, todos os demais elementos químicos do universo são gerados no interior das estrelas moribundas quando se aproximam da morte. Uma estrela de muito mais massa que o Sol, ela sofre aquele processo de contração. Na contração gravitacional forte, a temperatura do núcleo aumenta exageradamente e ela acaba por explodir. Ao explodir, a temperatura é tão alta que gera todos os demais elementos químicos complexos, conforme nós já falamos. Então, além disso, elas espalham essa matéria pelo espaço sideral, como se semeassem um jardim, cujas flores e frutos são planetas, luas e outras estrelas. Ao morrer, então, as estrelas criam também a possibilidade de vida. É belo, então, compreender que, de certa forma, somos também filhos das estrelas. Isso é a forma poética do cientista Marcelo Gleiser referir-se à criação planetária, ao dizer que os elementos semeados na nuvem estelar assemelham-se, né, às sementes que vão gerar jardins e flores e frutos, como planetas e estrelas. Então, nós somos filhos de estrelas por quê? Que nós somos oriundos de estrelas que já morreram, que constituíram estrelas secundárias, constituíram sistemas planetários, e os elementos pesados gerados no coração dessas grandes estrelas permitiram o surgimento da vida na Terra. Sem esses elementos químicos todos, que foram criados no interior das estrelas, não teríamos vida na Terra. Nós temos que ter à nossa disposição todos esses elementos, oxigênio, nitrogênio, cálcio, sódio, potássio, ferro, etc., uma variedade muito grande, que constituem a base para a formação da vida, do ponto de vista nosso material, claro.
Então está aqui registrado na constelação de Órion, a 6.400 anos-luz aqui da Terra, uma grande nuvem estelar resultante de outra explosão de supernova e que hoje é vista pelos astrônomos como um berçário de estrelas. Cada ponto luminoso são estrelas novas que vão se formando no interior desta nuvem imensa resultante da explosão e que certamente essas estrelas terão ao redor de si, muitas delas, sistemas planetários onde a vida dará a sua continuidade. Agora, no item 6, ele começa a falar sobre um tema de luz e calor e que nos remete agora ao microcosmos. Nós estamos falando do macrocosmos, agora nós vamos a distâncias e volumes menores no microcosmos. Então, planetas recebem vários tipos de radiações oriundas de todo o universo. São ondas luminosas, ondas caloríficas, né, que são ondas de radiação infravermelha comuns à nossa percepção. Sem nos referirmos a forças de outra espécie, que são arrojadas do espaço cósmico sobre a Terra, porque há outros tipos de energia que vêm do universo e que chegam ao nosso planeta, que chegam aos nossos corpos espirituais também, e que nós não conhecemos a finalidade delas, mas sabemos que elas vitalizam, né, os nossos corpos e vitalizam o nosso planeta também. Mas isso ainda não é objeto de estudo da nossa ciência. Sabemos que é uma energia espiritual que vem para nós, que no futuro nós conheceremos melhor sobre isso. Por isso que ele diz, sem nos referirmos a forças de outra espécie, que são energias espirituais que chegam até nós. Mas essas energias que nos chegam, tanto a luz e o calor como as demais que nós desconhecemos, elas garantem a nossa estabilidade e a nossa existência. São irradiações nascidas dos átomos, supridos de energia. Então, isso é uma linguagem do André Luiz. E ao dizer isso, ele está dizendo que esses átomos receberam um tipo de energia, ficaram supridos de energia, portanto, esses átomos ficaram em estado de excitação, conforme nós vamos falar. São esses átomos que, excitados na sua íntima estrutura, despedem, quer dizer, eliminam as ondas eletromagnéticas. Agora, esse grande físico dinamarquês, Niels Bohr, em 1913, ele desenvolveu um modelo estrutural do átomo que é muito importante para a nossa compreensão de como é que um átomo pode estar excitado na sua estrutura íntima e despedir dele ondas eletromagnéticas. Está aqui o nosso Niels Bohr, um dinamarquês, muito cientista, extremamente conceituado. Ele foi um dos cientistas que trabalharam também na elaboração da teoria da física quântica. Aqui está em Copenhague, na Universidade de Copenhague, o Instituto Niels Bohr, construído em sua homenagem, é um instituto famoso de pós-graduação em física teórica. Então, estudando ele esses elementos químicos que emitem a luz quando aquecidos, né, entendeu que cada elemento tem o seu próprio espectro de emissão de radiação eletromagnética. Outros cientistas tinham falado sobre isso já, mas ele entrou mais profundamente no assunto para ele poder criar a própria explicação da estrutura do átomo. Veja que no espectro eletromagnético, ou seja, na grande variedade de radiações, de comprimentos de ondas e energias diversas que nós temos, a nossa visão, embora seja, né, um sentido primoroso, mas ela apenas consegue visualizar uma pequena faixa do espectro eletromagnético da luz visível. Para cima nós temos radiação ultravioleta, raio-x, raios gama, etc. E para baixo nós temos radiação infravermelha, as micro-ondas e as ondas de rádio. E não se sabe, na verdade o espectro eletromagnético é desconhecido nos dois extremos. Não se sabe o que tem daqui para frente e nem daqui para trás. Se sabe dentro de uma certa limitação da nossa física. Mas sabemos que há outras energias de maior energia, há outras ondas de maior energia ou de menor energia que transcendem o espectro eletromagnético. Então, Niels Bohr, ao estudar esse assunto em profundidade, ele desenvolveu a teoria do chamado salto quântico. Ele entendeu que os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas determinadas. Isso ele
como modelo teórico do átomo dele. Mas ele disse também que um elétron, se ele absorve energia de fora, que chega uma onda de energia no átomo, ele vai saltar para uma órbita mais externa, porque ele se tornou energizado a ponto de se tornar um elétron excitado de energia, ele tem energia suficiente para girar mais numa órbita mais externa. Então ele salta para a órbita mais externa. O interessante é o seguinte, ele não passa lentamente de uma para a outra, ele dá um salto de uma órbita interna para uma órbita mais externa. Agora, se ele emite energia, ele salta da órbita mais externa, ele salta para uma órbita mais interna, ou seja, ele salta da externa para a interna. Então, se ele absorve energia, ele salta para uma externa. Se ele está numa externa e emite energia, ele volta para uma órbita mais interna. Ele desenvolveu essa teoria. Os fótons é que são, então, esta fonte de energia para suprir de energia os elétrons. Então, eles são ondas eletromagnéticas que chegam. Dependendo da energia que eles tenham, o elétron vai ficar mais ou menos energizado, vai movimentar mais ou menos. Este é o conceito do salto quântico. Os átomos com elétrons em órbitas externas estão em estado de excitação. Átomos que receberam energia. Né? Então, aqui temos um exemplo e é um modelo didático para a gente compreender. Né? Uma colisão com uma partícula em movimento, vem uma partícula de fora, no caso uma onda eletromagnética, e ela incidiu sobre o elétron desta órbita. Então, mantém o átomo excitado, mas esse elétron ganhou energia. Né? Então, isso faz com que o elétron energizado passe para uma órbita de nível mais alto de energia, uma órbita mais externa. Quando esse elétron retorna ao seu orbital original, ao seu nível de energia inicial, ele libera a energia excedente na forma de um fóton de luz. Então, o elétron foi energizado, saltou para uma órbita mais externa, ao voltar ele elimina um fóton de luz. Essa é a teoria do salto quântico que Niels Bohr deixou e tornou-se um físico muito respeitado por seus pensamentos, suas ideias. Então, chegaram à conclusão que a natureza da onda, além de ser corpuscular, é também ondulatória. São ondas eletromagnéticas, muitas outras que estão aquém do infravermelho e além do ultravioleta. Todas elas tendo a partícula fóton como base dessas ondas eletromagnéticas. E André Luiz termina dizendo que confessa com muita humildade que nós não sabemos ainda qual seja a força que provoca a agitação inteligente dos átomos, capazes de lançar ondas no universo com a velocidade de 300 mil km por segundo, que é a velocidade da luz. Nós temos com isso, então, obrigação de estudarmos e progredirmos sempre, reconhecendo em toda parte a presença do hálito divino do Criador. Isso que André Luiz colocou, de confessamos com humildade que não sabemos qual a força que provoca a agitação inteligente dos átomos, isso é uma verdade, porque nós estudamos os efeitos das energias, mas não sabemos a causa da energia. A causa da energia está no próprio Criador. Mas um elétron, por exemplo, desde o Big Bang, o elétron está aí, girando, e movimentando e tendo sua energia. Os fótons estão correndo pelo universo inteiro, produzindo energia. Quer dizer, é uma coisa extraordinária saber que essas partículas, uma vez criadas, elas não pararam mais durante bilhões de anos. Então, existe uma agitação, né, em todos os átomos, que mesmo que chegue perto do zero absoluto, algum movimento ainda resta. Então, por mais que se esfrie o átomo e a molécula, ele ainda mantém algum grau de energia. E o universo todo, ele próprio, é energia em si. Né? Aqui nós vamos homenagear mais um cientista que é muito importante, o Dr. Max Planck. Ele é considerado o pai da física quântica. Ele lá em Munique, né, no sul da Alemanha, eles construíram em homenagem a ele, né, o Instituto Max Planck, que é também um instituto de física avançada, que muitos físicos do mundo vão lá para estudar, para desenvolver suas teses de doutorado, etc. E esse Max Planck, ele também tornou-se muito amigo de Einstein. Em 1900 ele disse
que os átomos emitem e absorvem energia em determinados pacotes de unidade básica de energia. Então, essa unidade é básica, não há como dividi-la ao meio. Então, é a carga mínima da forma como eles absorvem energia e emitem, que seria a carga do elétron. Ele chamou esse pacote de energia básica de quanta, que é plural latino de quantum. Quantum é uma palavra que significa quantidade. Então, física quântica deriva dessa palavra quantum que ele criou para designar a unidade básica de energia em que os átomos absorvem e emitem nesta quantidade ou múltiplos dessa quantidade, mas não frações dessa quantidade. Então, ela é básica. Em 1905, Einstein, então, estudando o assunto já proposto por Planck, propôs que a luz seria uma partícula que posteriormente foi chamada de fóton e que ela representaria este quantum de energia. Quando o fóton energiza o elétron, ele está colocando uma unidade básica de energia no elétron. Os fótons, então, interagem com partículas da matéria, que são os elétrons, né, para que ocorra aquele mecanismo do salto quântico, o elétron ficar energizado e poder depois emitir, né, a energia eletromagnética. Essa energia é variável de acordo com a frequência de onda. Quanto maior a frequência da onda, mais energia a onda tem e mais energia é cedida ao átomo, dependendo da frequência da onda. Se a frequência é baixa, a energia é menor. Se a frequência é alta, a energia é maior. A luz, misteriosamente, concluíram os cientistas na época, poderia comportar-se tanto como onda e como partícula também, igualmente. Aqui estão os dois, o Max Planck e Einstein, ambos cientistas, né, laureados pelo Prêmio Nobel, e que deram uma grande contribuição ao estudo da interação das radiações eletromagnéticas com a matéria. Agora, entrando no item 7º, intitulado Cocriação em plano menor, nós já falamos da cocriação em plano maior. A cocriação em plano maior só com os espíritos extremamente elevados, os espíritos puros, que trabalham em comunhão com a divindade, compreendendo diretamente o pensamento da divindade. Mas em plano menor, vamos pegar, por exemplo, o nosso planeta, né, as inteligências humanas também assimilam o fluido cósmico universal à sua maneira, né, de acordo com o que elas podem assimilar e que estão em permanente circulação, esse fluido cósmico em permanente circulação no universo. Até o próprio corpo espiritual da criatura se constitui deste mesmo fluido adaptado às condições planetárias, próprio do nosso planeta. E com o avanço, né, do progresso espiritual, foi ocorrendo o desenvolvimento de civilizações, tanto para a humanidade encarnada, quanto para uma quantidade enorme de espíritos desencarnados, que podemos denominar humanidade desencarnada, ao redor de nosso planeta. Mas o pensamento dessas criaturas, se era um pensamento em sofrimento, e se a pessoa desencarna em situação de profundo arrependimento, ou de muita dívida moral com as leis superiores, ela vai para as zonas em que encontram criaturas em identidade de circunstâncias como elas mesmas estão, né? São pessoas que desencarnam em profundo desequilíbrio, ou mesmo carregando muito ódio no coração. Então essas pessoas, esses espíritos, vão para as zonas infernais temporárias geradas por mentes desequilibradas, porque o pensamento de milhares e milhares de criaturas em desequilíbrio só pode gerar regiões infelizes. Só que essas regiões são temporárias. Cedo ou tarde, as criaturas se libertarão dessa região atendida pelos espíritos do bem que trabalham no mundo espiritual de forma indiscriminada. Assim como as inteligências maiores modelam também as edificações macrocósmicas, como, por exemplo, no caso da Terra, os encarnados desenvolveram civilizações, né, atingindo níveis extraordinários. Também no mundo espiritual, as grandes colônias são edificadas de uma forma diferente, com uma matéria mais sutil do mundo espiritual, mas que pode erigir construções de extraordinária beleza, que nós estamos longe de compreender em sua profundidade. Colônias que orbitam junto com o nosso planeta e que ajudam no progresso do mundo espiritual e no intercâmbio
com o progresso da própria Terra. Dentro dessa cocriação, André Luiz explica mais ainda, que, na essência, toda a matéria é energia tornada visível. Então, em última análise, está dizendo que se a matéria é produzida por energia condensada. Então, da teoria da relatividade de Einstein, Einstein foi o primeiro cientista que falou da conversão da energia em matéria e da matéria em energia, por aquela sua fórmula famosa de que energia é a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Ele foi o primeiro a postular que a energia pode virar matéria e a matéria virar energia. Claro que a matéria tem uma condensação de energia muito grande, tanto que uma pequena quantidade de matéria, numa explosão atômica, gera aquela enormidade de energia, que a gente sabe da bomba atômica, e que estava contida no núcleo de átomos daquela substância que constitui a bomba. Então aquilo ali prova o quê? Que há muita quantidade de energia condensada na matéria. Mas ele está dizendo, em outras palavras, que a matéria é a energia que nós visualizamos. Nós visualizamos uma matéria, essa matéria que nós estamos visualizando, ela é energia sim, porém condensada. Agora, toda energia, diz ele, originariamente é força divina, de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação, cujas leis prestigiam o bem praticado, induzindo-nos a transformar o mal no bem que devemos realizar. E o bem de todos é o seu eterno princípio. Então, a lei máxima da divindade no universo é o bem de todos, ou seja, é a lei de amor que comanda o universo. Então, essa é a conclusão que André Luiz está chegando em relação à questão da cocriação, seja ela em plano maior ou menor. Tudo que é feito no universo, em última análise, é em benefício das próprias criaturas. Nós é que muitas vezes, na nossa senda evolutiva, nós não percebemos isso ainda e não entendemos que a divindade só quer o amor das criaturas. Recordemos, então, que o fluido cósmico ou o plasma divino é a força em que todos vivemos. E é por essa razão que já se afirmou, com muita propriedade, que em Deus nos movemos e existimos. Paulo de Tarso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Então, nós vivemos imersos no universo, mas nesta força cósmica que deriva do Criador. Nós somos criaturas por Ele amadas, e Ele só deseja o bem de todas as criaturas. E Deus criou toda a estrutura do universo, com todas as suas leis, para que nós, espíritos, pudéssemos prosseguir a nossa escalada evolutiva. Porque é do desejo da divindade que todos nós nos tornemos colaboradores de sua própria obra. Era isso que nós tínhamos que mostrar. Agora, para lembrar as palavras de Paulo de Tarso, nós recordamos uma pintura sobre esse grande missionário, feita por Rembrandt, em que, repetindo a frase dele, de fato, em Deus nos movemos e existimos, porque nós estamos inseridos no universo da própria divindade. Então, esses eram os estudos que nós tínhamos que apresentar a respeito do capítulo 1º do Evolução em Dois Mundos, né? E nós convidamos a todos os irmãos que nos assistem para que, na próxima aula, nós possamos estudar o capítulo 2º, intitulado Corpo Espiritual. Muito obrigado.